Eu quero começar hoje à noite a palavra com uma pergunta. E a pergunta é o nosso tema. A pergunta é a seguinte: você gostaria que Deus escolhesse você para realizar um grande projeto que mudasse radicalmente a sua vida e a vida de muitas pessoas? Então, eu te convido, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no Salmo 131. E neste Salmo, você vai conhecer os critérios que Deus costuma usar para escolher uma pessoa para um grande projeto que vai mudar a vida dela radicalmente e também a vida de muitas pessoas. Salmo 131. É um pequeníssimo salmo, mas ele é gigantesco na sua mensagem. Salmo de Davi, cântico de peregrinação, algumas versões de romagem. E Davi, ele disse o seguinte: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Davi escreveu alguns salmos ainda bem jovem. E ele escreveu o Salmo 23, é o salmo que se acredita que ele escreveu primeiro. Talvez ele estivesse uns 15 anos de idade. O Salmo 23 descreve a experiência dele na função que o pai lhe havia lhe dado, seu pai Jessé. Ele cuidava dos rebanhos do seu pai. E esse salmo é muito conhecido, começa: o Senhor é o meu pastor. O segundo salmo que Davi escreveu foi o Salmo 8. E talvez também faça parte desse período da vida dele. Um rapaz bem novo, e naquelas noites nos campos, cuidando do rebanho do seu pai, Davi olhava para o céu estrelado e admirava a criação de Deus. E ele expressa isso no Salmo 8. Acredita-se que o terceiro salmo que ele escreveu foi o Salmo 19. E o Salmo 19, você pode ver que ele tem a primeira parte, quando Davi também, ainda nesse período da sua vida, ele exalta a natureza e diz que a natureza resplandece a glória de Deus. E na segunda parte do Salmo, Davi, ele exalta o valor da palavra de Deus. Então, nessa segunda parte, ele fala dos preceitos, ele fala dos mandamentos, dos juízos e dos testemunhos da lei de Deus. Ele é um rapaz ainda bem novinho e ele expressa ali o amor que ele tinha pela palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. Eu creio que ele tenta expressar isso quando ele detalha dizendo: seus preceitos são preciosos, justos são os seus juízos, perfeitos os testemunhos, santos os mandamentos. Então ele é um rapaz que ele admira a criação de Deus, que ele está
declarando neste Salmo 19 que a palavra de Deus ela faz diferença na vida dele. E o quarto salmo que Davi escreveu foi esse que nós lemos hoje à noite, o Salmo 131. E este salmo, quando é que Davi escreveu? Acredita-se que pouco tempo depois dele ter sido ungido por Samuel. E nós sabemos que ele foi ungido por Samuel, a partir dali ele já tinha sido escolhido por Deus para um grande projeto que ia mudar radicalmente a vida daquele rapaz e que ia mudar a vida de muitas pessoas. Mas entre a unção e o cumprimento da promessa, levou muitos anos. Talvez ele tenha sido ungido com 15 anos, e ali ele inicia aquele período de ir tocar para aplacar a obra maligna na vida do rei. Ele ganha a simpatia do rei, ele começa a ter uma função no exército de Saul, começa a vencer algumas batalhas. Acredita-se que isso pode ter levado entre 4 e 5 anos. E com 20 anos teria sido a idade quando Saul, enraivecido, não suportando mais a presença de Davi, resolve matá-lo, e Davi então tem que fugir, sai do palácio. E aí, de 20 anos a 30 anos, é a história que nós mais conhecemos. Ele fugindo, ele nos desertos, ele na caverna, ele sofrendo muitas coisas. E vários salmos, então, são desse período, em que, de 20 a 30 anos, que ele está sofrendo perseguição, traição, etc. Mas se pensa que, logo depois dele ser ungido, ele era um rapaz pobre, de família pobre, ele não tinha porte de rei. Nós sabemos que o irmão mais velho de Davi tinha porte de rei. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, quando ele bate os olhos no irmão mais velho de Davi, que era o Eliabe, Samuel pensou, é ele. E Samuel pensou que era Eliabe por causa do porte de Eliabe. Eliabe tinha porte de rei. A Bíblia fala do seu físico avantajado, da sua altura favorecida. Davi não tinha porte de rei. Não quer dizer que Davi não tinha boa aparência, que fosse feio. Mas ele não tinha o porte que o seu irmão tinha. Porque a Bíblia diz que Davi era um rapaz de boa aparência. E dentro dessas circunstâncias, eu quero que você pense um pouco. Um rapaz pobre, que agora ele soube que Deus o escolheu para um grande projeto, que vai mudar a vida dele radicalmente. E que vai também mudar a vida de muitas pessoas radicalmente. Família do rei, parentes do rei não pagavam impostos. Ele, que esses 4 primeiros salmos, ele está vivendo no campo. Ele que tinha como incumbência a tarefa mais simples de uma família, que era cuidar dos rebanhos da família. Esse rapaz, ele ouviu o profeta de Deus falar, olha, você está sendo ungido e você vai ser o próximo rei. Deixaria de viver no campo, viveria no palácio. Deixaria de ser pobre para ter o maior rendimento naquela nação. Vocês sabem que a maior oferta
para a edificação do templo foi feita por Davi quando ele é rei. Quantidade de ouro tremenda, quantidade de prata, uma quantidade fabulosa. Aquele rapaz pobre, porque foi escolhido por Deus para um grande projeto, a vida dele ia mudar radicalmente. São duas perguntas agora. O que é que se passa na cabeça de alguém que sabe que Deus o escolheu para realizar um grande projeto que vai mudar a sua vida radicalmente, a vida de muitas pessoas também? O que é que se passa na cabeça de um rapaz pobre, temente a Deus, mas que sabe que por causa daquela escolha, sua vida vai ter uma guinada de 90 graus, da pobreza à riqueza, de ser esquecido pelo próprio pai, se tornar o nome em evidência de toda uma nação? O que é que se passa na cabeça de alguém? O que é que se passaria na sua cabeça se hoje à noite Deus escolhesse você para um grande projeto que iria mudar a sua vida radicalmente? E através da sua vida, a vida de muitas pessoas seriam modificadas radicalmente. E a segunda pergunta é: qual é o perfil de pessoas que Deus escolhe para mudar a vida delas radicalmente e, através da vida delas, mudar a vida de outras pessoas radicalmente? A pergunta é: tem um perfil? Deus tem uma balize, Deus tem uma régua, Deus tem um critério, ou Ele escolhe aleatoriamente? Você se lembra que, quando nós pensamos nisso, nós lembramos o que a Bíblia diz, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí nós temos uma pista, mas é uma declaração abrangente. Contudo, neste salmo, que nós lemos hoje à noite, o Salmo 131, nós vamos ter os detalhes por que Deus escolheu aquele rapaz. Você já está sabendo que a ocasião foi logo depois dele ser ungido, mas que vai levar 10 ou 15 anos para que depois isso se cumpra de fato. Então, o que ele diz aqui revela quem ele era antes de ser rei. E por ser quem ele era, é que Deus o escolheu. E ele começa falando sobre o seu coração. Que tipo de coração aquele rapaz, aquele jovem Davi tinha? Primeira coisa que ele diz, ele fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, não é soberbo. Dizer isso depois de ungido não é a mesma coisa de dizer isso enquanto ele era um pastorzinho de ovelhas. Porque quando ele diz isso, ele já sabia que tinha sido escolhido. Ele já sabia que Deus rejeitou os seus outros irmãos e o escolheu. Poderia entrar na cabeça dele: eu sou o cara, eu tenho diferenciais. Mas ele fala para Deus: Senhor, eu não sou orgulhoso, eu não tenho um coração orgulhoso. E a Bíblia diz que o orgulho é a antessala da queda. Por que Deus escolheu Davi para um grande projeto? Porque Deus sabia que Davi tinha um coração humilde. Deus escolhe pessoas para um grande projeto que vai mudar a vida delas radicalmente e a vida de muitas outras pessoas, pessoas que têm um coração humilde. A Bíblia fala sobre duas classes de pessoas.
uma classe que Deus dá o que elas não merecem, da graça, e uma classe que Deus se opõe a elas. Quais são essas duas classes? A Bíblia nos diz que Deus resiste ou abate o soberbo e que ele dá graça aos humildes. Então, Davi não foi escolhido por acaso. E tudo que ele diz aqui, não há nenhum lugar na Bíblia que nós possamos ver Deus corrigindo o que ele diz, dizendo: não, Davi, você se enganou. Você achava que tinha um coração humilde, mas você não tinha. E o que é que caracteriza uma pessoa orgulhosa e o que é que caracteriza uma pessoa humilde? São muitas coisas, mas eu gostaria de citar apenas 4 coisas que caracterizam uma pessoa orgulhosa e depois 4 coisas que caracterizam uma pessoa humilde. Primeira coisa que caracteriza uma pessoa orgulhosa é a invulnerabilidade. Isso pode ser identificado através das seguintes frases: eu já sei, não preciso ouvir sobre isso, não precisa me falar sobre isso. Ou também, não fui eu que errei, foi você que errou. A invulnerabilidade é aquela atitude do orgulhoso que ele sempre está certo, ele nunca está errado. Segunda característica de um coração orgulhoso é que a pessoa se torna desrespeitosa. E uma das frases que identificam isso é quando ela é corrigida, é quando ela é chamada a atenção, porque a frase é a seguinte: quem é você para falar comigo? Quem é você? Terceira característica é a desobediência. Uma pessoa orgulhosa, ela não se submete a regras estabelecidas, porque ela se sente superior às regras. Então, a frase que caracteriza essa atitude é: por que eu tenho que obedecer essa regra? Eu não preciso. E se nós pudéssemos pensar, talvez, um exemplo, não é? Nós sabemos, é uma boa lei, se beber, não dirija. Mas o orgulhoso, ele não vai querer respeitar essa regra, porque ele se sente superior às regras. E ainda que ele tenha bebido uma pouca quantidade de álcool, mas ele fala: não, mas por que eu não vou dirigir? Eu estou bem, eu me conheço. Essa regra não é necessária eu me submeter. O orgulhoso tem essa característica. E a quarta característica é a autossuficiência. E o que normalmente identifica isso são as frases: eu não preciso de ajuda, eu não pedi o seu conselho. E as 4 características que identificam o coração humilde são as seguintes. Primeiro, a pessoa de um coração humilde, ela tem facilidade de reconhecer os próprios erros. E você percebe isso na vida de Davi. Davi nunca teve dificuldade de reconhecer os seus erros. Houve momentos em que ele demorou a identificar os seus erros. Mas uma das coisas que Davi tinha era a rapidez em reconhecer: eu estou errado. O orgulhoso não faz isso. Segunda característica de pessoas com coração humilde é a facilidade que elas têm de receber a ajuda de Deus. Então, o orgulhoso, ele confia em si mesmo. Então, para que orar? Para que pedir ajuda de Deus? Eu sou capaz, eu posso, eu fiz a minha parte.
Terceira característica de um coração humilde é que a pessoa ela tem facilidade de confessar os seus pecados. Quando falamos de reconhecer os erros, é em relação ao relacionamento horizontal, uns com os outros. Mas quando falamos em facilidade em confessar pecados, falamos no seguinte sentido: a pessoa humilde, ela conserta o seu relacionamento com Deus rapidamente. Ela não tem pecados que vão se acumulando. Ela, assim que o Espírito Santo identifica o coração dela, ela já se arrepende, confessa e procura deixar. E a quarta característica de um coração humilde é que ela tem uma facilidade em ser dirigida pela sabedoria divina. A pessoa humilde, irmãos, ela tem uma mente simples. O orgulhoso, ele tem uma mente complicada. Para tudo tem uma justificativa, para tudo tem uma razão. O humilde, ele tem uma mente simples. Então, a pessoa humilde, ela vai ser conduzida pela sabedoria divina de uma maneira muito mais fácil. E Davi, então, ele foi escolhido por Deus para um grande projeto que mudou a vida dele radicalmente para sempre. Quem seria Davi se Deus não escolhesse? Aquele rapaz não faria parte da história bíblica. E mudou a vida de muitas pessoas. Mas a primeira coisa que nós vemos no Salmo 131, que Davi fala, ele fala assim: eu tenho um coração humilde. Eu queria que você parasse e pensasse hoje à noite. Uma das razões da queda de Lúcifer foi o orgulho, pela posição e pela beleza. A Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Então, nós não poderíamos hoje à noite falar assim: Senhor, eu te peço perdão porque eu tenho sido uma pessoa de coração orgulhoso. Essas características, se não todas, mas alguma delas eu tenho. Porque Deus, ele não vai ser incoerente com as suas escolhas, entre quem ele escolhe e o projeto que ele tem. Tem que ter as características necessárias, que ele considera importantes. Faz um pouco tempo, mas não faz muito tempo, lá na classe dos homens, que nós estamos nesse período que os assuntos têm sido mais na área da psicologia, mas é claro, cruza também com a palavra. Nós estamos aqui junto com as mulheres, a classe dos homens. Mas há pouco tempo atrás, eu perguntei na classe dos homens: qual é a característica humana que Deus mais admira numa pessoa? Será que são as características que um RH admira nos candidatos? Proatividade? Eu falei não. Será que é o porte físico da pessoa? Não. Será que é o seu QI, a sua inteligência, o seu conhecimento? Não. E nós podemos pensar em outras qualidades que uma pessoa possa ter. Mas eu disse assim: olha, eu creio, para mim, que a qualidade que Deus mais admira numa pessoa é o coração humilde. E Jesus veio para nos revelar o nosso Pai. Jesus falou do coração dele. Davi é o 8º filho. O número 8 na Bíblia representa Jesus. Então, Davi é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso. Aí ele falou do tipo de coração que ele tinha. Ele falou assim: eu sou humilde de coração. Eu sou humilde de coração. E às vezes, irmãos, nós pensamos que somos humildes, nós achamos que somos humildes, mas realmente
Não somos. Porque não admitimos erros. E quem não admite erros não faz revisão de escolhas e de decisões. Não pede perdão. Não volta atrás. Então, Deus queria para esse grande projeto um homem com coração humilde. Não faz muito tempo, em um dos módulos aqui do curso Bases, alguém falou assim: quando eu comecei a minha vida, eu não tinha um projeto de chegar onde eu cheguei. Mas Deus viu lá atrás o coração. Posso entregar um grande projeto que vai mudar a vida dela radicalmente e, através desse grande projeto, ela vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, você é crente, você faz parte do reino de Deus. Estude, se especialize, faça cursos, mas se você não resolver ter um coração humilde, o Deus que abre portas não abrirá. Você vai ficar aí aonde você já chegou. Porque grandes projetos precisa ter um coração humilde. Para quando chegar lá em cima, não acontecer com você o que aconteceu com Lúcifer. Se ensoberbecer. E falar assim: a minha força me trouxe até aqui. Davi nunca disse isso. Como ele teve um coração humilde, Davi nunca disse que foi porque ele era um grande guerreiro, e ele era, que foi porque ele era um grande estrategista, e ele era. Davi era inteligente. Davi usava bem os dois hemisférios do seu cérebro. Ele, como homem, ele era músico também. Então, Davi tinha vários dotes. Manejava muito bem uma arma. Mas Davi nunca disse: foi pela minha força, pelo meu braço e pela minha inteligência que eu cheguei lá. Por quê? Tinha um coração humilde. Um coração orgulhoso fecha portas no mundo espiritual. Um coração humilde abre portas no mundo espiritual. Quem era mais humilde, José ou seus irmãos? José. Por que ele foi o escolhido? Coração humilde. Daniel, você acredita também que quando ele foi exilado na Babilônia, ele tinha era um rapaz de 15 anos de idade. Ele foi um dos profetas mais longevos da história do Antigo Testamento. Se não me falha a memória, ele foi um profeta palaciano de três dinastias. 3 ou 4. Possivelmente, ele falava 2 ou 3 idiomas. Vocês sabem, muito inteligente. Ainda bem novinho, ele é escolhido entre os melhores para começar a ser conselheiro do rei, lá na Babilônia. Daniel, ele teve visões que até hoje nós estudamos, que se relacionam com o livro de Apocalipse, Daniel capítulo 7, capítulo 9. Mas uma das coisas que você percebe na vida de Daniel era um homem de coração humilde. Deixa eu te falar uma coisa, humildade o diabo não admira e não gosta, mas Deus admira e gosta. E como o mundo jaz no maligno, o mundo não admira a humildade e não gosta. O mundo gosta da ostentação. A ostentação conquista auditório, não a humildade.
Mas, sendo Jesus a revelação visível do Deus invisível, ele falou, eu sou humilde de coração. Então, se Jesus é humilde de coração, é porque Deus Pai também é humilde no seu coração. Então, essa é a primeira razão porque Deus escolheu Davi, porque ele tinha um coração humilde. Segunda coisa que Davi fala, ele fala que ele não tinha olhos altivos. Deus escolheu o jovem Davi para um grande projeto, porque Davi resolveu abrir mão da vanglória, da jactância. O que é isso? Vanglória e jactância é a mesma coisa que gabar-se. Davi falou, olha, eu abro mão de ter um coração orgulhoso. E eu abro mão de me vangloriar pelas vitórias que Deus tem me dado. Quando Davi, ele matou o leão, ele se vangloriou? Não. Quando Davi matou o urso, ele se vangloriou? Não. Quando Davi venceu Golias, ele se vangloriou? Não. Quando Davi, ainda súdito de Saul, vencia os exércitos dos inimigos de Israel, os filisteus e outros, ele se vangloriava? Ele se gabava? Não. Então, ele abre mão do orgulho e ele abre mão da vanglória. E glória é uma coisa que Deus não dá a glória dele para ninguém. Então Deus escolheu ele para um grande projeto que ia mudar a vida dele radicalmente e a vida de muitas pessoas, porque ele sabia que aquele rapaz ia tributar honra, glória e louvor a Deus por todas as vitórias que ele desse a ele na sua vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Os testemunhos que temos ouvido aqui na igreja, todos eles, as pessoas fizeram a sua parte. Mas o fato de fazermos a nossa parte não nos garante a vitória. E não nos dá o direito de tirar a glória de Deus e nos gabarmos da vitória que Ele nos concedeu. E Davi, quando ele fala assim, não é altivo o meu olhar, ele estava dizendo, olha, eu nunca vou me gabar das vitórias, eu nunca vou ostentar as vitórias que Deus vai me dar, como se fossem frutos, resultados das minhas qualidades pessoais. Terceira coisa que Davi fala aqui, ele fala o seguinte, revelando para nós o seu homem interior, o seu coração. Ele diz que não andava à procura de grandes coisas, nem de coisas que eram maravilhosas demais para ele. Ora, Deus havia acabado de escolher ele para ser o próximo rei. Mas Davi estava dizendo o seguinte, o Senhor me escolheu, mas eu não tinha esse sonho. O Senhor me escolheu, mas eu não tinha esse sonho de chegar nesse lugar, nessa posição. Ser rei não era um projeto de vida daquele rapaz. Deus o escolheu porque ele abriu mão da ganância. Você sabe qual é a diferença entre ambição e ganância? A ambição é considerada um desejo natural e ético de crescer. Já a ganância é considerado o desejo de crescer a qualquer custo, ignorando os valores morais e prejudicando outras pessoas. Por que Deus escolheu Davi para esse projeto grandioso? Porque Deus sabia que Davi não ia negociar valores corretos para alcançar objetivos. E você pode lembrar que quando Satanás tenta Jesus no deserto,
Ele estava tentando fazer com que Jesus abrisse mão de valores corretos para alcançar objetivos. Davi, ele mesmo sabendo que ele ia ser rei, ele estava declarando o seguinte: olha, eu vou manter a minha integridade. Nesse caminho, nessa trajetória, eu não vou negociar o que é certo para alcançar os meus objetivos. Eu não vou pisar em cima de pessoas, eu não vou usar pessoas, eu não vou prejudicar pessoas. Então, ele estava dizendo o seguinte: eu não quero para a minha vida coisas para as quais Deus não me destinou e não me capacitou. Às vezes, nós queremos coisas lícitas, mas que Deus não tem para nós. Então, quando ele diz, olha, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, o sentido era esse: eu não quero para a minha vida coisas que Deus não me capacitou para administrá-las. Coisas que Deus não me capacitou para tê-las. Eu já contei para vocês, a última vez que nós fomos aos Estados Unidos passar um tempo com nossos filhos e netos, eu perguntei ao meu genro, falei assim: genro, se você um dia for diretor desse banco, você já pensou sobre isso? Quem você vai ser? E ele falou assim: sogro, eu quero ser o mesmo homem que eu sou hoje. Por que às vezes há pessoas que Deus não escolhe para um grande projeto? Porque sabe que isso não vai acontecer. Pela idade que eu tenho, o tempo que eu tenho de ministério, eu já vi isso acontecer. Crentes na igreja, tipo Davi, simples, pobre. Quando chegou lá, a cabeça mudou. O coração mudou. Melhor seria não ter chegado lá. Nós precisamos estar capacitados para recebermos bênçãos. Todo mundo quer ser abençoado, mas nós precisamos estar capacitados para receber bênçãos. Bênçãos materiais não podem te trazer prejuízos espirituais. O carro melhor, a casa melhor, o salário melhor, o título melhor, quem te deu foi Deus. Como você retribui isso a Ele? Com ingratidão? Com infidelidade? Você deveria retribuir a Ele com mais amor, mais compromisso, mais fidelidade. Mas Deus conhece o nosso coração hoje e conhece o nosso coração daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15. Vocês conhecem o testemunho da minha esposa? Quando ela ia começar a faculdade de psicologia, que ela falou assim: Senhor, olha lá na frente se eu vou ser útil a Ti e se eu vou abençoar pessoas com essa profissão. Então eu pergunto para você hoje à noite: se Deus olhasse lá na frente, você tem um sonho, você tem coisas grandes, você deseja coisas grandes, o seu Deus é um Deus grande, nada impede de Deus fazer coisas grandes na sua vida. Mas, se Deus olhar daqui a 5 anos, o que essas coisas grandes vão ter alterado na sua relação com Deus? O que esse salário maior vão ter alterado na sua relação com Deus? O que essa condição, esse status maior vão ter alterado para pior na sua relação com Deus? Você pode achar hoje à noite: não, isso jamais vai acontecer, mas Deus é que sabe. Deus é que sabe se Ele pode confiar no nosso coração. Às vezes, você chegou até supervisor, mas Deus sabe que se você chegar a gerente, não vai dar certo na sua vida espiritual. Deus até gostaria, você até tem talentos talvez melhores do que os seus gerentes, mas Deus sabe que se chegar lá, isso pode comprometer coisas que não deveriam comprometer na sua vida.
Então Davi, ele tinha esse entendimento. Eu não quero para a minha vida aquilo que Deus não me capacitou para administrar. Você não acha que isso é uma boa escolha? Eu não quero para a minha vida coisas que Deus não me capacitou para administrar. Se for uma coisa grande demais para eu administrar, que vai me prejudicar na minha vida espiritual com Deus, então eu não quero. Eu não quero trocar a eternidade por grandes conquistas neste mundo. Mas se eu puder ter grandes conquistas que transformem a minha vida radicalmente, para eu ser um instrumento de Deus, para abençoar outras vidas radicalmente, e que isso não comprometa o meu relacionamento com Deus, que assim seja. Amém, irmãos? Isso é o que Deus pensa. Isso é o que Deus quer. Nós temos muitos jovens aqui hoje à noite. Onde será que Deus quer que vocês cheguem? Era um jovem, Davi. José era um jovem. Daniel era um jovem. Mas Deus pode escolher os demais também para grandes coisas. Deus escolhe jovens, mas escolhe também um homem de 75 anos, Abraão. Mudou radicalmente, um grande projeto para aquele homem. Mudou radicalmente a vida dele e a vida de muitas pessoas. Ele tinha 75 anos. Moisés começa com 80. Deus usa um casal que jamais seria mencionado na Bíblia se não tivesse sido escolhido para um grande projeto que mudaria a vida deles para sempre e de muitas pessoas. Estamos falando do casal idoso no Novo Testamento, Isabel e Zacarias. Casal estéril, menosprezado em Israel, ignorado, apesar dele ser um sacerdote. Então Deus escolhe o jovem, mas Deus escolhe também o adulto, o idoso. Mas o importante é, Deus não tem escolhas aleatórias. Deus não escolhe por aquilo que você é hoje, mas por aquilo que Ele sabe que você será se você chegar lá. Amém? E quarta coisa que Davi fala sobre ele, Deus o escolheu porque Davi ele tinha uma alma plenamente satisfeita com as coisas de Deus. Davi nunca foi infeliz como pastor de ovelhas. Davi nunca foi infeliz porque ele tinha uma posição simplória na família. Davi nunca pensou assim, quando eu for rei, eu vou ser feliz. Quando eu for rei, aí eu vou servir a Deus. Quando eu for rei, aí eu vou ofertar, eu vou dizimar. A felicidade de Davi com Deus nunca esteve no futuro, sempre esteve no presente. Tanto é que você viu hoje à noite que nós não costumamos pensar nisso. Nós pensamos que todos os salmos de Davi foi depois do período que ele é perseguido. Mas hoje eu te citei pelo menos 4 salmos e esse é um deles. E ele mostrando para nós uma vida realizada com Deus antes que as promessas se cumprissem. Ele fala isso no versículo 2, quando ele fala para sua alma que ele era como uma criança amamentada que estava no colo da sua mãe. E a ideia aqui é uma criança ou que terminou o período da amamentação ou que ela acabou de mamar e está completamente relaxada no colo da mãe. Eu prefiro essa ideia de que é uma criança desmamada, porque Davi estaria dizendo o seguinte: o meu relacionamento com Deus não depende mais daquilo que Ele me dá, mas do prazer que eu tenho na sua presença. Deu para entender? Porque a criança que é amamentada, ela quer ter o que ela quer na hora que ela quer. E a criança que deixa de ser amamentada pelo seio da mãe, ela começa a aprender que nem tudo que ela quer, ela vai ter na hora e do jeito que ela quer. Não é verdade? Mas o bebezinho não tem mãe que aguente isso.
começou a gritar, ela tem que procurar um lugar, uma toalha, um lugar que tem que dar o que ela quer na hora que ela quer. E Davi, ele está dizendo o seguinte, olha, a minha vida com Deus não depende mais daquilo que Ele me dá, mas eu me satisfaço em estar na sua presença. Eu descanso na sua presença. Você precisa deixar de ser um crente que vive sempre na amamentação espiritual. Mas nós precisamos ser um crente que temos prazer de estar no colo divino. Viva no colo divino. Davi, ele diz, olha, a minha alma é como uma criança que não mama mais no seio da mãe. Contudo, ela tem o maior prazer de estar no colo dela. Então, receber de Deus é uma bênção, nos alegra, e você vai receber durante toda a sua caminhada com Ele. Mas o seu relacionamento com Ele não deve depender daquilo que você recebe dele. A sua satisfação deve ser, eu hoje ando com Deus, eu hoje vivo com Deus e Deus faz parte da minha vida. Davi, ele tinha plena satisfação na presença de Deus. Ele era feliz com Deus. Davi foi feliz. Escute isso que eu vou te falar. Davi, diferente de alguns outros personagens no Antigo Testamento, Davi, ele foi feliz com Deus a vida inteira. Ele foi feliz. Você vê ele falando isso no Salmo, né? Como ele enaltece a Deus, como a sua alma se agradava, se alegrava com Deus. Davi foi feliz com Deus a vida inteira. Então, seja um crente plenamente satisfeito, porque você está na presença de Deus. Você anda com Deus. E que a sua felicidade não dependa daquilo que Deus te dá. Então Deus, Ele costuma escolher pessoas assim. E Davi tinha essas características. E a última característica de Davi, a quinta, Davi, ele sai do pronome eu e vai para o nós. Versículo 3, ele fala para a nação. E ele não era rei. Eu fiquei pensando nisso hoje. Ele só tinha sido ungido, mas ele não era rei. Mas ele fala para a nação de Israel para colocar a sua esperança no Senhor no versículo 3. E fala para Israel fazer isso para toda a vida, para sempre. Davi estava dizendo o seguinte: quem garante o meu futuro é o Senhor. E ele estava dizendo para Israel, olha, eu não sou uma pessoa impaciente. Davi, ele estava dando a Israel um conselho e um encorajamento para toda a nação. É como se Davi dissesse o seguinte: sejam como eu sou. A semelhança do apóstolo Paulo quando falava para as igrejas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Davi estava dizendo, tenha esperança em Deus agora e para sempre. Sigam os meus passos e tenham o desejo de ser como eu sou. Davi, ele não queria nada para a sua vida antes do tempo certo de Deus. Então ele sabia que algumas coisas Deus faz agora, outras coisas Deus faz a seu tempo. Então ele fala, olha, confiem no Senhor, se você confiar, você vai esperar. E eu lembrei de um momento difícil da Rafaele. Ela estava noiva e ela viu, e nós vimos juntos também, que não era para seguir em frente. Eu já tinha ido ver aluguel de salão de festas e outras coisas,
Mas eu sempre falei para minha filha, eu falei, filha, olha só, casamento pode estar marcado, os convites podem estar com os convidados, o salão de festa pode estar pago. Se na hora da cerimônia você entender que não é para seguir em frente, pode dizer não. Não se preocupe com o dinheiro, nem com os convidados. Os convidados não vão pagar o seu preço, vão comer bolo e salgadinho. Mas quem vai pagar o preço de um casamento errado ou que Deus não aprovou é você. Então eu sempre dei essa liberdade a ela. Mas era um momento difícil. Terminar um noivado, ninguém fica noivo com esse pensamento de não seguir em frente. Eu lembro que nós saímos, eu e ela de carro, e eu tinha colocado uma música no rádio, coloquei no replay. Era uma música da Rose Nascimento, que fala sobre o tempo de Deus. E essa música, ela tem uma melodia bonita, mas eu creio que uma letra também profunda. E ela diz assim, ó, o anseio da minha alma, está parafraseando o Senhor, me ensinou a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. E ela vai falar, esperar o quê? O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para a minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Davi, ele foi escolhido por Deus para um grande projeto, porque ele disse não ao orgulho, não à jactância, não à ganância e não à impaciência. E é o que ele fala aqui no Salmo 131. Eu quero voltar então à pergunta inicial. Você quer ser escolhido por Deus para um grande projeto que vai mudar a sua vida radicalmente e que vai também, com isso, mudar a vida de outras pessoas? Davi lá, cuidando das ovelhas, não imaginava que Deus tinha ele nos seus planos. Você pode estar pensando, quem sou eu hoje à noite, a essa altura da vida, filho de quem eu sou, nas condições que eu tenho, para Deus me escolher para um grande projeto que vai mudar radicalmente a minha vida e a vida de outras pessoas. Você pode pensar assim. Davi não tinha porte de rei, não tinha as qualificações necessárias, mas Deus o escolheu pelo coração. Porque Davi era assim. O que importa para Deus hoje à noite não é a sua idade, não é a sua escolaridade, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é a sua condição física. O que importa para Deus hoje à noite é o seu coração. Então, se o que importa para Deus é o meu coração, todos nós podemos ser candidatos a uma grande obra de Deus que vai mudar radicalmente a nossa vida e a vida de muitas pessoas. O que é importante é Deus ver o nosso coração como Ele viu o coração de Davi. Vamos ficar em pé e vamos orar.